A história do poder econômico. No vídeo passado, definimos a arquitetura de controle. Agora, vamos aplicar essa lente para mapear o sistema mais influente de todos, o capitalismo. Vamos desvendar as três grandes mutações de poder do capitalismo, do industrial ao financeiro, até o cognitivo. E por que ele nunca existiu sem um plano ideológico. Clique e faça parte da engenharia ideológica. Bem-vindos! A evolução do poder de homens de sangue para homens de capital. E, finalmente, para instituições de capital. Quem realmente manda no mundo? Reis usam coroas, generais usam armas, mas a verdadeira alavanca do poder global sempre foi o capital. Hoje, vamos traçar a história de como esse poder evoluiu. Das dinastias familiares que financiavam imperadores, até as gigantes corporativas que hoje controlam a maioria das empresas que você usa. Vamos desvendar a história por trás do dinheiro e separar a verdade técnica das teorias de conspiração. Esse é Jacob Fugger, o rico. A família Fugger foi o primeiro grande império burguês. A primeira grande família burguesa a acumular uma fortuna colossal e a exercer um poder político comparável ao de reis e imperadores foi a família Fugger, de Augsburgo, na Alemanha. Eles se tornaram proeminentes nos séculos XV e XVI, muito antes da Revolução Industrial, e são considerados os verdadeiros arquitetos do que poderíamos chamar de protocapitalismo, de mercadores a banqueiros de reis. A fortuna dos Fugger começou com o comércio de tecidos, mas o grande salto veio com o financiamento de minas de prata e cobre na Europa Central. O ápice do poder da família veio com Jacob Fugger, o rico. Ele não apenas emprestava dinheiro a príncipes e monarcas, mas também financiava as suas guerras e projetos. A jogada mais ousada de Jacó foi financiar a campanha de Carlos V para se tornar imperador do Sacro Império Romano Germânico. Sem o dinheiro de Fugger, Carlos não teria vencido a eleição. Em troca, Fugger recebeu o direito exclusivo de explorar minas de prata, cimento e outros recursos, consolidando um poder financeiro sem precedentes. Os Fugger mostraram ao mundo que o dinheiro e a capacidade de financiar impérios poderiam ser uma fonte de poder tão grande ou até maior do que o direito de nascimento. A ligação com a Revolução Industrial. A família Fugger, no entanto, não financiou esse período, a Revolução Industrial, pois ele ocorreu séculos depois, no final do século XVIII na Inglaterra. A primeira Revolução Industrial foi financiada principalmente por investimentos locais, por industriais britânicos que reinvestiam os lucros de suas fábricas de tecidos e carvão. Não houve uma única família bancária que a impulsionou. No entanto, a Revolução Industrial nos leva à próxima grande família, que se tornou sinônimo de poder financeiro na era pós-napoleônica, durante a consolidação da industrialização. A família Rothschild. Amschel Rothschild criou uma família de banqueiros europeus que se tornou incrivelmente poderosa no século XIX. Eles financiavam guerras e governos, o que lhes deu uma influência política e econômica sem precedentes. Os Rothschild surgem no final do século XVIII, mas seu apogeu veio no século XIX. Eles aperfeiçoaram a ideia de uma rede bancária internacional e se tornaram os principais financiadores de governos europeus e de grandes projetos de infraestrutura, como as ferrovias. Se os Fugger foram os banqueiros de imperadores, os Rothschild foram os banqueiros do capitalismo global em seu estágio de maturidade, mostrando um poder e uma influência que a burguesia só podia sonhar, séculos antes. Em resumo, a primeira grande família burguesa a consolidar um poder que rivalizava com a monarquia foi a Fugger. Eles demonstraram que o dinheiro pode ser um tipo de poder tão forte quanto o poder militar ou a herança de sangue. No entanto, o ápice da burguesia financeira, de forma global e industrial, veio com a família Rothschild, o Império Fugger. Acabou? Sim, o Império Fugger, na forma como existiu nos séculos XV e XVI, acabou. O auge do seu poder durou cerca de um século.
A família perdeu a sua posição de dominância por várias razões: instabilidade política e religiosa. O Império Fugger estava intimamente ligado à Igreja Católica e aos imperadores dos Habsburgos, dinastia que governou a Áustria e o Sacro Império Romano Germânico por séculos, originária da região da Suíça e da Alsácia. Com a ascensão da Reforma Protestante e as guerras religiosas na Europa, o cenário político e financeiro se desestabilizou. Declínio do modelo de negócio. Eles eram banqueiros pessoais de monarcas, o que era um modelo de alto risco. O poder financeiro começou a se transferir para países como a Inglaterra e a Holanda, que adotaram novos modelos econômicos. A família sofreu perdas significativas com a falência de reinos endividados e a desvalorização de moedas. Embora a família Fugger ainda exista e seja respeitada por seu trabalho filantrópico, eles mantêm a Fuggerei, a moradia social mais antiga do mundo. Eles não são mais uma força no mundo das finanças globais. O seu poder econômico, como o conhecemos, desvaneceu-se séculos atrás. Esse é John D. Rockefeller. O império dele foi construído em torno do refino de petróleo com a sua empresa, a Standard Oil. Ele controlava a maioria do mercado de petróleo nos Estados Unidos na sua época. E isso teve um impacto enorme na economia. Ele usou a sua influência para negociar tarifas mais baixas com as ferrovias, mas não as desenvolveu diretamente. Além da fortuna da família ter sido construída com o petróleo, depois foi diversificada em bancos, como o Chase National Bank, que se tornou o JP Morgan Chase, e filantropia. A sua influência na indústria e nas finanças é inegável. Além disso, a sua ascensão e o auge da Standard Oil aconteceram nas décadas finais do século XIX e início do século XX, muito antes da ascensão de Hitler na Alemanha, que foi nos anos 1930. Portanto, não se sabe ao certo se ele teve negócios com o governo de Hitler. Mas ele financiou a criação da Universidade de Chicago e a Universidade Rockefeller, dedicada à pesquisa médica, e os fundos criados por ele continuam a financiar pesquisas e programas educacionais e de saúde pública ao redor do mundo. John D. Rockefeller foi, sem dúvida, um dos mentores do capitalismo moderno, especialmente no que diz respeito à criação de grandes corporações e monopólios. A sua abordagem empresarial e a sua posterior dedicação à filantropia moldaram muito do mundo que conhecemos hoje. Esse é J.P. Morgan, um banqueiro que dominou o setor financeiro nos Estados Unidos. Ele financiou indústrias inteiras, como a siderurgia, com a U.S. Steel, e a elétrica, com a General Electric, e chegou a salvar o governo americano de crises financeiras. A história de J.P. Morgan é, de fato, mais rica e surpreendente do que qualquer teoria da conspiração. A ideia de que J.P. Morgan secretamente manipulou a queda da bolsa para lucrar é uma simplificação. A verdade histórica é mais complexa e, para muitos, ainda mais fascinante. O pânico de 1907 foi uma crise financeira que começou por uma série de fatores, como especulação excessiva e a falta de uma instituição central para controlar o sistema bancário. Morgan não causou o pânico. Ele agiu como um verdadeiro bombeiro do sistema financeiro. Usando seu imenso prestígio e fortuna, ele reuniu os principais banqueiros de Nova York e os forçou a injetar dinheiro nos bancos e corretoras que estavam à beira da falência. Ele trancou os banqueiros em sua biblioteca e só os deixou sair depois que concordaram com o plano. Essa ação evitou um colapso total do sistema financeiro americano. Embora sua reputação e seu poder tenham crescido exponencialmente depois disso, o seu lucro direto não foi o motivo. Ele agiu para salvar o sistema no qual seu próprio império estava enraizado. Seu poder não era o de um manipulador malévolo, mas sim o de uma figura tão poderosa que, na ausência de um banco central, ele próprio se tornou o banco central por alguns dias. A criação do Federal Reserve, Fed. A ideia de que o Fed foi criado por Morgan, Rockefeller e Rothschild em segredo é um mito popular, mas a realidade é diferente. O Federal Reserve foi criado em 1913, 6 anos após o Pânico de 1907.
A crise deixou claro que os Estados Unidos precisavam de uma instituição central para gerir o dinheiro e evitar colapsos. O plano foi discutido abertamente, mas, de fato, foi influenciado por um grupo seleto. A reunião em Jekyll Island, em 1910, os banqueiros mais poderosos da época, incluindo representantes de J.P. Morgan e o senador Nelson Aldrich, ligado aos Rockefellers, se reuniram secretamente em Jekyll Island. Eles não criaram o Fed ali, mas elaboraram a base do plano que seria apresentado ao Congresso. O Fed é uma entidade híbrida, com características públicas e privadas. O Tesouro Americano não é a fortuna dessas famílias. O Fed tem a autoridade legal para imprimir dinheiro, mas o valor desse dinheiro é garantido pela economia dos Estados Unidos. As famílias participaram na concepção da ideia de um banco central, mas não são donas dele. É crucial notar que a família Fugger não teve qualquer envolvimento. Seu poder financeiro já havia declinado há séculos. Essas famílias foram arquitetas do capitalismo moderno e tiveram uma influência imensa. Eles não são necessariamente o sistema, mas sim os principais agentes que construíram a estrutura em que esse sistema opera. O debate é se eles operam como uma cabala secreta ou como os principais jogadores em um jogo onde as regras foram moldadas por eles. O financiamento da independência dos Estados Unidos. Não, a família Rothschild não financiou a guerra de independência dos Iranians. O império bancário dos Rothschild começou a se consolidar apenas no final do século XVIII e se tornou globalmente proeminente após as guerras napoleônicas, início do século XIX. A independência americana foi financiada, em grande parte, por empréstimos do governo francês, principal rival da Inglaterra na época, e por dívidas emitidas pelo próprio governo revolucionário. Enquanto nomes como Rockefeller e Morgan moldavam os Estados Unidos em seu auge, o sistema bancário evoluía para se proteger, com o Fed, e se expandir globalmente, com instituições como o Banco Mundial. Mas o capitalismo tinha uma transformação ainda maior a caminho. A monarquia do capital familiar estava prestes a dar lugar à era do capital institucional. O Banco Mundial. O Banco Mundial não é de propriedade das famílias Morgan ou Rockefeller. Ele é uma organização internacional criada em 1944, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de reconstruir os países devastados e ajudar no desenvolvimento de nações mais pobres. O que na prática não aconteceu, pois a pobreza e a miséria mundial aumentaram, mas muito por causa da proliferação familiar desregrada, desordenada, sem planejamento social e familiar, enfim, sem nenhum controle. O Banco Mundial é uma instituição multilateral cujo maior acionista são os Estados Unidos, mas com a participação de mais de 180 países. Sua governança e capital são compartilhados. A BlackRock e a Vanguard, não há nenhuma evidência de que a riqueza ou o poder da família Fugger tenham sido diretamente transferidos ou fundidos na BlackRock ou na Vanguard. Essas empresas são fenômenos do capitalismo do século XX, fundadas por indivíduos que não têm laços conhecidos com a linhagem dos Fugger. A BlackRock, Vanguard e as famílias Rothschild, Rockefeller e J.P. Morgan. Chegamos a um ponto muito mais profundo e crucial. A natureza do poder financeiro evoluiu. O velho modelo, Fugger-Rothschild. O poder estava concentrado em uma única família que geria a sua própria fortuna e emprestava diretamente a governos e empresas. O poder era pessoal e familiar. O novo modelo, BlackRock, Vanguard. O poder não é mais baseado na fortuna de uma família, mas sim na escala e no controle do capital de outros. A BlackRock e a Vanguard são gestoras de ativos. Elas não são donas do dinheiro, mas sim o administram para fundos de pensão, seguradoras e milhões de investidores comuns. O poder dessas empresas não vem de um único sobrenome, mas da gigantesca quantidade de dinheiro que elas controlam. Elas têm participações significativas nas maiores empresas do mundo, desde a PepsiCo e Coca-Cola até a Apple, Google, ExxonMobil, Microsoft, Amazon,
Walmart, dentre muitas outras, e, portanto, têm uma influência imensa nas decisões corporativas e no mercado. Juntas, a BlackRock e a Vanguard, juntamente com a State Street Global Advisors, elas formam o poderoso Big Three, gerem trilhões de dólares em ativos, um montante que é maior que o Produto Interno Bruto, PIB, de muitos países. Por exemplo, o PIB nominal em 2024, em trilhões de dólares americanos. Estados Unidos, EUA, 29,2 trilhões de dólares americanos. China, 18,3 trilhões de dólares. Alemanha, 4,66 trilhões de dólares. Japão, 4,07 trilhões de dólares. Brasil, 2,8 trilhões de dólares. Rússia, 2,6 trilhões de dólares americanos, baseado em conversão da moeda local em 2024. Observações. As estimativas de PIB podem variar ligeiramente entre diferentes fontes e ao longo do tempo, já que os dados são frequentemente atualizados. A fonte que busquei é o FMI, Fundo Monetário Internacional. A inflação e a taxa de câmbio podem influenciar os valores do PIB nominal. Frequentemente, essas gestoras estão entre as maiores acionistas de centenas de empresas públicas, incluindo quase todas as companhias do índice S&P 500. Elas são importantes acionistas de gigantes como Apple, Google, Microsoft e Facebook. Embora sejam investidoras passivas em grande parte, elas exercem influência nas empresas por meio de suas equipes de governança. Elas se envolvem em questões de estratégia, governança e temas ambientais, sociais e de governança, ESG. Juntas, as três grandes gestoras, BlackRock, Vanguard e State Street, exercem um bloco de votação significativo nas assembleias de acionistas, o que lhes confere uma influência real sobre decisões corporativas, como a eleição de diretores e planos de remuneração. Um aspecto intrigante é que a Vanguard e a BlackRock também detêm participações uma na outra e em outras grandes instituições financeiras, o que gera uma interconexão complexa no mercado. Três empresas controlam metade das corporações do sistema alimentar. As três maiores gestoras de investimentos do mundo têm participação acionária relevante em 21 das 31 corporações que comandam o sistema alimentar globalizado. Levantamento inédito feito pelo Joio mostra que, somadas, BlackRock, Vanguard Group e State Street Global Advisors têm as maiores fatias sobre 16 dessas empresas, entre elas Coca-Cola, PepsiCo, Tyson Foods, do setor de carnes, e Bunge, gigante do setor de grãos. O Império Fugger não se fundiu com a BlackRock e a Vanguard, mas o princípio de um pequeno grupo exercendo um poder financeiro colossal sobre o mundo, que os Fugger ajudaram a inaugurar, evoluiu e se manifesta hoje em dia em formas muito diferentes e talvez até mais poderosas, como as gigantes gestoras de ativos. A lógica de que os herdeiros de um poder antigo continuam controlando o poder moderno faz muito sentido. No entanto, é aqui que precisamos separar a história da estrutura atual. A premissa de que a Vanguard é dona da BlackRock não é precisa. Na verdade, Vanguard e BlackRock são os dois maiores e mais ferozes concorrentes no mundo da gestão de ativos. Elas disputam a liderança do mercado global. Vanguard tem uma estrutura única. Ela não tem acionistas externos. Ela pertence aos seus próprios fundos, que, por sua vez, pertencem aos investidores desses fundos. Na prática, quem investe na Vanguard é seu dono. BlackRock é uma empresa de capital aberto, negociada na Bolsa de Valores, NYSE. Seus maiores acionistas são, na verdade, outras grandes gestoras de ativos, incluindo a própria Vanguard, que detém uma participação como um investimento passivo em seus fundos de índice. Isso é um detalhe técnico do mercado, mas não significa que a Vanguard a controle. Essa estrutura cruzada é o que gera tanta confusão e teorias sobre controle, mas na prática, elas operam de forma independente e competitiva. Os nomes JP Morgan e Rockefeller no cenário atual. Os nomes de JP Morgan e Rockefeller continuam no cenário financeiro. No entanto,
Eles não são mais representações do controle direto das famílias. JP Morgan Chase Company é uma instituição financeira gigante e pública que comprou e se fundiu com várias outras empresas. A família Morgan não tem controle acionário sobre ela e não participa das decisões do dia a dia. A família Rockefeller vendeu sua participação majoritária no antigo Chase National Bank, que se tornou parte do JP Morgan Chase, décadas atrás. A fortuna da família hoje é gerida por um family office e por meio de fundações filantrópicas, sem ter controle direto sobre as gigantes corporativas que eles ajudaram a construir. A realidade do capitalismo moderno é que a imensa concentração de capital e influência está em poucas mãos. Mas a fonte desse poder não é mais a família, e sim a instituição. A BlackRock e a Vanguard não precisam de um acionista com o sobrenome Rockefeller ou Morgan para exercer o seu poder. Elas exercem esse poder porque administram fundos de pensão, aposentadoria e investimento que somam trilhões de dólares. É o volume de capital sob gestão que lhes dá influência sobre praticamente todas as grandes marcas do planeta. Em essência, o que estamos vendo é a evolução da pirâmide de poder. Ela passou do controle de famílias para o controle de grandes corporações e instituições financeiras. O poder não desapareceu. Ele simplesmente mudou de forma. A mente humana busca naturalmente dar um nome ou um rosto ao poder. É uma forma de tentar compreender algo que é vasto e complexo. Um exemplo disso é Burge Brende, como uma figura de poder. Ele é o atual presidente e diretor executivo do Fórum Econômico Mundial, WEF. No entanto, é fundamental entender qual é o tipo de poder que ele representa. O poder da influência. O Fórum Econômico Mundial não detém o capital. Ele detém a plataforma. Se Fugger, Rothschild e BlackRock representam o poder financeiro, o WF representa o poder da agenda e da influência, reunindo quem tem o dinheiro para discutir como ele será usado. O poder de Burge Brende e Klaus Schwab, portanto, não é o de donos ou controladores do dinheiro, mas sim o de facilitadores. Ao contrário das famílias Fugger, Rothschild ou das empresas como BlackRock e Vanguard, que detêm seu poder através do controle direto do capital, o Fórum Econômico Mundial não é uma instituição financeira. Seu poder é de um tipo diferente. O WEF é uma plataforma, um fórum de discussão. Seu poder vem da capacidade de reunir as pessoas mais influentes do mundo, presidentes, CEOs, bilionários, acadêmicos, etc., em um único lugar, como Davos. O Fórum Econômico Mundial facilita encontros e discussões que, de outra forma, não aconteceriam. As decisões e acordos mais importantes podem ser feitos nos bastidores, fora das câmeras. Portanto, seu poder vem da sua network e lobbies. Brande é a figura central que organiza e dá voz a esse fórum, definindo a agenda e o tema das discussões. Ele é, de certa forma, o mestre de cerimônias para os poderosos do mundo. Hoje, o poder capitalista que abastece a base da pirâmide e molda a economia global não tem um rosto de família, mas sim a face de instituições gigantescas, como a BlackRock e a Vanguard. Elas são as grandes gestoras do capital do mundo, exercendo um poder de influência sem precedentes sobre as empresas que produzem tudo o que consumimos. Portanto, a história do poder financeiro é clara. Ele evoluiu do controle de famílias para o domínio de gigantescas instituições. O poder não desapareceu, apenas mudou de forma. E para finalizar a grande desmistificação, BlackRock e Vanguard não são donas das impressoras de dólar, euro ou libra. Elas são algo muito mais moderno e complexo. São as gigantes gestoras que controlam, por meio de fundos de pensão e investimentos, a direção e as estratégias de praticamente todas as grandes marcas do planeta. É a face de um poder técnico, institucional e colossal, que opera à luz do dia, mas que só é compreendido por aqueles que separam a história da lenda. A ideologia por trás da arquitetura de controle.
O capitalismo, em todas as suas fases, do mercantilismo dos Fugger, à industrialização dos Rothschild e ao domínio das gestoras institucionais de hoje, nunca foi apenas um sistema econômico. Ele é uma arquitetura de controle sustentada por uma ideologia. Qual é essa ideologia? Não é um único livro ou um líder de partido, mas uma doutrina social baseada em 3 pilares. O mito do progresso contínuo. A crença inquestionável de que o crescimento econômico e o lucro são fins em si mesmos e que a acumulação incessante de capital sempre levará ao bem-estar social. Essa ideologia justifica a expansão e o risco, essenciais para o capital, mas frequentemente insustentáveis social e ecologicamente. O primado do mercado. A convicção de que o mercado, e não a deliberação política ou o interesse social, é o mecanismo mais eficiente para alocar recursos e definir o valor. Esta ideologia serve ao poder institucional ao despolitizar as decisões econômicas, limitando o poder do Estado em favor das grandes corporações e gestoras. A redução do indivíduo ao consumidor. A simplificação do cidadão a um agente econômico. O sucesso pessoal é medido pelo consumo e pela riqueza individual, desviando o foco do debate sobre desigualdade e justiça social. Em essência, a ideologia do capitalismo permite que as instituições de poder, como BlackRock e Vanguard, exerçam um controle que é técnico, econômico e cultural ao mesmo tempo. Ela transforma o seu sistema financeiro em uma visão de mundo, o verdadeiro motor da engenharia ideológica que sustenta essa estrutura de poder colossal. Cada crise foi, na verdade, uma nova engenharia. O capitalismo de hoje é o mais avançado sistema de controle que a humanidade já criou. Ele nos transformou em produtores de dados e produtos, ao mesmo tempo. Sendo bem sincero, não há como ter político de caráter com compromisso de fato com o povo e com as políticas públicas se a fábrica dessa matéria-prima, que é a base da pirâmide, aqui embaixo a corrupção, o mau-caratismo. Infelizmente, a base da pirâmide social é a fábrica da matéria-prima dessas invirtudes. A análise é o primeiro passo para a liberdade. Inscreva-se, ative o sino e comece a ver as engrenagens da engenharia ideológica. Até a próxima. E obrigado por assistir.